Olá! Nesta edição do Judiciário em Evidência, vamos falar sobre os 25 anos da Constituição Federal. Veja ainda, Juizado Especial de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, adota técnicas de gestão pessoal e administrativa e consegue zerar pauta de julgamentos. E organizadores da campanha Sorriso Largo de Criança entregam brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças. O Juizado Especial da Comarca de Caucaia, na Grande Fortaleza, zerou a pauta de julgamentos, segundo estatística da Secretaria da Unidade. Desde o dia 3 de outubro deste ano, o Juizado de Caucaia não possui processo pendente de despacho ou decisão da juíza. Nos juizados especiais, os magistrados só podem julgar os casos depois que a audiência de conciliação não resulta em acordo. Para manter a pauta em dia, a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo, que assumiu o juizado em fevereiro de 2012, vem adotando uma série de técnicas de gestão pessoal e administrativa. Implementamos uma divisão de trabalho entre os servidores. Outra questão que nós fizemos foi passar a julgar os processos por matéria. Isso facilitou realmente uma avaliação dos casos concretos e também eu acho que nada poderia ser feito sem um grande esforço concentrado por parte de toda a equipe. Além disso, a partir de junho deste ano foi adotada a audiência una, ou seja, quando a sessão de conciliação não consegue acordo, é realizada a audiência de instrução, com os depoimentos das pessoas envolvidas. Em seguida, a juíza profere a sentença. O procedimento passou a ser gravado, o que permite otimizar ainda mais o tempo das sessões. Isso proporcionou uma designação de um número maior de audiências. Por mês, o Juizado de Caucaia recebe em média 93 ações cíveis e 50 criminais. Em média, são julgados todo mês 200 processos cíveis e 55 criminais. O número de audiências chega a 55. Nos processos criminais, é necessário que os infratores estejam acompanhados de advogado. Quem não pode pagar, conta com os serviços do advogado José Itamar Evangelista, designado pela juíza para atuar como defensor dativo. O juizado encontra-se desprovido de defensor público, nós fazemos essa parte. Nos colocamos à disposição para ajudar e colaborar aqui nas transações penais toda segunda-feira. Os juizados especiais foram criados em 1995 por meio de lei, para dar maior celeridade ao julgamento dos casos menos complexos. A prioridade é para a conciliação. O conciliador tem essa função primordial de tentar, no primeiro contato entre as partes, harmonizar o conflito. Ele não pode analisar provas, porque é uma função primordial do juiz. A entrega dos brinquedos da campanha Sorriso Largo de Criança ocorreu no dia 8 de outubro no 23º Batalhão de Caçadores do Exército, em Fortaleza. O Judiciário do Ceará é uma das instituições parceiras do projeto. Os voluntários da campanha distribuíram bichos de pelúcia, carrinhos e bonecas. Em troca, receberam a felicidade e um sorriso no rosto das crianças. Ganhei um boliche. E você gostou do brinquedo? Gostei. A mobilização reuniu diversas instituições públicas e privadas, incluindo o Poder Judiciário cearense. Naturalmente, dentro da diretriz que o nosso presidente estabelece, de humanizar, de se fazer as coisas pensando nas pessoas, nós participamos disso e nós gostaríamos, nesse momento, de agradecer a todos que se engajaram nessa campanha. Esta é a 8ª edição da campanha, que já proporcionou a arrecadação de mais de 64 mil brinquedos. Este ano foram beneficiadas cerca de 10 mil crianças de 27 entidades beneficentes. Uma das instituições contempladas foi o Lar Amigos de Jesus, que cuida de jovens com câncer. A gente está contando com 120 crianças a serem atendidas com toda sorte de benfeitorias, desde a autoestima, da socialização, que elas precisam muito, porque o medicamento no hospital é importante, mas precisa desse aconchego, desse amor. A corrente de solidariedade contribuiu para deixar o mês das crianças ainda mais alegre. A premissa básica da campanha é: se cada um fizer um pouco, a gente consegue fazer muito, juntando esforços. Em 2 meses, o mutirão de instrução e julgamento de delitos de tráfico de drogas movimentou mais de 3 mil processos. Foram 262 sentenças, mais de 1.500 despachos e 459 audiências de instrução, entre outros.
O mutirão foi promovido nos meses de agosto e setembro pelo Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos Judiciais de Fortaleza, em parceria com as 3 varas de delitos de tráfico de drogas da capital. O mutirão teve o apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB Ceará. No próximo bloco, a gente fala sobre a Constituição Federal, que completou 25 anos no dia 5 de outubro. Até já! As escolas e faculdades interessadas em agendar visitas para o Tribunal de Justiça devem ligar para a assessoria de cerimonial de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. O telefone é 85-3207-7052. O Judiciário em Evidência passou a ser exibido também na TV Assembleia. O convênio foi assinado no dia 3 deste mês entre o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado José Albuquerque. Com 30 minutos de duração, o programa é exibido todo sábado às 6h30 da tarde, além de reprises. A TV Assembleia está disponível no canal 30. O Judiciário em Evidência divulga os serviços da Justiça Estadual e assuntos de interesse público. Para o presidente do tribunal, a parceria é importante porque torna os atos do Judiciário ainda mais públicos. Nós estamos cumprindo uma obrigação institucional, que é de sermos transparentes, né? E também de mostrarmos como nós estamos assimilando as críticas e procurando corrigir nossos defeitos. Segundo o presidente da Assembleia, a parceria deixa as pessoas ainda mais próximas das ações da Justiça. A ideia do presidente Brígido, que vem fazer um grande trabalho no Tribunal de Justiça, não só ele, mas todos os desembargadores, mas através do desembargador Brígido, teve a ideia, com a sua equipe, de fazer esse programa que aproxima cada vez mais a sociedade civil do Tribunal de Justiça. O Judiciário em Evidência estreou em dezembro de 2012 na TV Fortaleza. É exibido toda segunda-feira às 2h30 da tarde, além de 3 reprises na semana. Também fica disponível no site do Tribunal e no YouTube. No dia 5 de outubro deste ano, a Constituição Federal completou 25 anos. Para falar sobre o assunto, eu recebo o desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, presidente da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Foi um prazer. Desembargador, a Constituição de 1988 veio para garantir a liberdade, a democracia e a justiça social no Brasil. Esses objetivos são devidamente cumpridos? Na verdade, essa Constituição é uma das constituições mais democráticas que já existiu no Brasil. Dentre tantas outras, ela é a mais democrática. Houve uma participação popular muito grande durante o processo constituinte e os objetivos dessa Constituição é não só garantir a liberdade, mas, como você bem disse, também o regime democrático de direito e a justiça social. Inclusive, é uma Constituição que, já a partir do seu preâmbulo, ela se compromete com esses valores da justiça, da liberdade e da democracia. Inclusive, coloca como um dos fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E também, pela primeira vez, é uma Constituição que estabelece esses objetivos de erradicar a pobreza, de promover a igualdade social, de promover as igualdades regionais, de coibir o preconceito de raça, sexo, etc. Agora, você me pergunta se esses objetivos eles estão sendo conseguidos, né? Se o Estado brasileiro tem conseguido seus objetivos. Infelizmente, eu diria que não, mas estamos avançando para isso, porque o processo democrático ele não é um processo pronto e acabado. O processo democrático é uma conquista, mas o importante é que nós temos uma Constituição comprometida com esses valores sociais, valores da liberdade, da democracia, da igualdade, e se ela tem esse compromisso, isso já facilita a mobilização da sociedade em busca da concretização desses objetivos, desses valores consagrados no texto constitucional. E, desembargador, quais as principais diferenças entre a Constituição de 1988 e a Constituição de 1967, que foi a vigente no regime militar? Bom, em primeiro lugar, a Constituição de 1967 foi uma Constituição outorgada, né? Foi uma Constituição imposta pelo regime militar. Muito embora tivesse lá
na Constituição de 67, também um capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais, era uma Constituição autoritária, né? Não é como a Constituição nossa, que, em razão desse longo período que nós vivenciamos a ditadura, procurou elaborar um leque grande de direitos fundamentais, né? Nenhuma Constituição do Brasil se estendeu tanto no catálogo dos direitos e garantias fundamentais como a Constituição atual. Desembargador, a Constituição de 1988 trouxe um capítulo inteiro dedicado aos direitos políticos. Isso foi consequência das restrições impostas durante a ditadura? Sim, a Constituição, ela revela, ela estampa esse momento histórico que nós vivemos. Quer dizer, como nós vivemos no período de ditadura, então nós vivíamos no período em que os direitos e garantias fundamentais eram colocados não em primeiro plano, mas em um segundo plano, e também os direitos políticos, né? Muitas pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, né? Houve restrição na formação do pluralismo político, né? O impedimento de criação de novos partidos, da livre manifestação de pensamento, houve censura à imprensa, ao artista, a quem publicava livro, tudo isso teria que ser submetido a um processo. E também, em toda ditadura, se tolhe a participação política. Então, a Constituição, ela procurou, na verdade, resgatar todos esses valores, né? Então, daí porque ela tem um capítulo extenso sobre os direitos fundamentais, um capítulo sobre os direitos sociais, né? E também um capítulo sobre os direitos políticos. E também a Constituição colocou como direitos fundamentais os direitos humanos estabelecidos nos tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Isso é um avanço também muito importante no texto da nova Constituição. E por falar nisso, quantas constituições o Brasil já teve? Bom, nós tivemos a Constituição do Império, a primeira Constituição da República em 1891, a Constituição de 1934, que foi a Constituição que veio depois da Revolução de 30, a Constituição otorgada de 37, que praticamente ela não foi cumprida, nem pelo ditador que a otorgou, a Constituição de 46, que é a da democratização, a Constituição de 1967, e tivemos uma emenda à Constituição de 67, que é a emenda número 1 de 69, que para muitos é considerada também uma nova Constituição, porque ela alterou praticamente todo o texto da Constituição de 67, inclusive o nome do Brasil, né? naquele texto constitucional. E aí a Constituição de 88. Então, se você considerar como Constituição a emenda número 1 de 69, que todos nós que estudamos direito constitucional assim o fazemos, nós tivemos aí 8 constituições do Império até os dias de hoje. Desembargador, o que é uma emenda constitucional? Bom, a Constituição, ela é feita já prevendo a possibilidade dela ser alterada, dela ser modificada. Por quê? Pelo grande princípio que a sociedade evolui, que a sociedade se modifica. Então, a emenda à Constituição é exatamente uma espécie do processo legislativo em que se apresenta no Congresso Nacional, que é o poder constituído, as reformas da Constituição, quer dizer, modificações no texto constitucional. É claro que essas emendas, elas diferenciam do processo legislativo normal, porque ela é um processo especial, ela deve ser votada em 2 turnos em cada casa legislativa, ela tem um quórum qualificado para a sua modificação, e também há alguns dispositivos, algumas normas da Constituição que elas são consideradas imutáveis, que é o que nós chamamos de cláusulas pétreas. São aquelas normas em que a própria Constituição ela proíbe que essas normas sejam objeto de reforma, sejam objeto de emenda constitucional, como os direitos fundamentais, como o princípio federativo, como o princípio da separação dos poderes, né? Então, são normas que não podem ser objeto de emenda constitucional.
Desembargador, quais as principais emendas à Constituição de 1988? Bom, nós tivemos várias emendas até os dias de hoje, né? Quase 80 emendas à Constituição. Você me perguntou quais as principais. Então, tem algumas emendas que foram de fundamental importância, concordando ou não concordando com elas, mas que modificaram muita coisa em termos de Constituição brasileira, como a emenda da reeleição, a emenda da reforma administrativa, né, que modificou e muito a administração pública no Brasil, a emenda da Previdência Social, a emenda que fez a reforma do Poder Judiciário, né? Então, a emenda que teve realmente uma grande importância, uma grande mudança em termos de Poder Judiciário. O Judiciário em Evidência faz agora um rápido intervalo e na volta continua falando sobre os 25 anos da Constituição Federal de 1988. O Diário da Justiça Eletrônico pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça. É possível pesquisar de acordo com a data e o caderno de interesse. O Judiciário em Evidência está de volta. O assunto em debate é a Constituição Federal de 1988, que completou 25 anos no dia 5 deste mês. Nosso entrevistado é o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, presidente da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Desembargador, a Constituição brasileira foi baseada em modelo de outros países? Ela sofreu influências, né, notadamente da Constituição espanhola e da Constituição portuguesa, que nós, ambos esses dois países, eles tiveram também como nós, como o Brasil, períodos de exceção, né, período ditatorial. Portugal teve um período salazarista muito grande e na Espanha o franquista. E essas duas constituições também já tiveram influência da Constituição alemã pós-Segunda Guerra Mundial e até mesmo da Constituição italiana. Então, nós tivemos, com certeza, essas influências, principalmente dessas duas primeiras que eu me reportei. Desembargador, com relação à política urbana, a Constituição estabeleceu mudança na definição do município, que passou a ser considerado ente federativo. O que isso representa? De primeiro, o município, por exemplo, o Estado do Ceará, ele fazia uma lei orgânica dos municípios. Ou seja, aquela lei teria que ser o fundamento jurídico de todos os municípios. Agora não, cada município tem a sua lei orgânica própria, que é como se fosse uma constituição do município. Quer dizer, então ele tem o poder também de auto-organização, de se auto-organizar. Então, a Constituição, quando ela foi elaborada, ela deu um prazo para que os estados fizessem as suas constituições estaduais e os municípios, as câmaras municipais, fizessem a sua lei orgânica do município. Então, o município, na verdade, ele teve esse papel mais relevante, ele faz parte da estrutura da Federação Brasileira. Há ainda alguns autores que contestam isso, que dizem que o município não faz parte da federação, porque o município não tem representação no Senado Federal, que é o órgão que representa a federação, que o município não tem um judiciário próprio. Então, o município ele não teria, era um ente que não teria, na verdade, um qualificativo de ente federado. Mas aí eu acho que há um engano dos que assim pensam, porque não existe nenhuma federação, existem modelos de federações diferentes, né? Nem todas as federações são iguais. Então, há uma peculiaridade na Federação Brasileira que é essa esfera de governo municipal. E, desembargador, o que são remédios constitucionais? O que nós chamamos de remédios constitucionais são alguns instrumentos de garantia dos direitos fundamentais, né? Então, existe na Constituição, no capítulo dos direitos fundamentais, né, individuais ou coletivos, alguns instrumentos que se chama assim na linguagem jurídica de remédios constitucionais, que eles são exatamente tipos de ação que são chamadas de ações constitucionais que permite que o cidadão possa fazer valer os seus direitos, né? Como, por exemplo, o habeas corpus, que é uma ação que procura garantir a liberdade de ir e vir do cidadão, bem como que ele não sofra constrangimento de um processo penal sem justa causa.
E temos aí o mandado de segurança, que é também um instrumento forte, uma ação de proteção da de direitos líquidos e certos, quer dizer, direitos que não exigem uma maior dilação probatória e que são, às vezes, violados, né, pela autoridade pública. E a Constituição, além desse mandado de segurança individual, ela tem um mandado de segurança coletivo, em que as entidades, as associações, os sindicatos, eles podem, muitas vezes, impetrar um mandado de segurança em favor dos seus associados. Tem também o habeas data, que é um instrumento para que você possa saber das informações que determinados órgãos têm com relação à sua pessoa, né? Que você, muitas vezes, não consegue isso administrativamente, e se não, você não consegue, você pode entrar com habeas data. Isso foi em razão também, porque havia muitas informações no Serviço Nacional de Informação no período da ditadura, que nós não sabíamos quais eram as informações que eles tinham com relação a gente. E tem mais aí a ação popular também, onde todo cidadão pode ter legitimidade para promover ação visando evitar danos ao erário público, né? Então, também é um dos instrumentos que a Constituição oferece e que fazem parte desses remédios constitucionais a que você se refere. Desembargador, o que é lei complementar? O que difere da lei complementar de uma lei ordinária, de uma lei comum, é, primeiro, o quórum. O quórum de aprovação de uma lei complementar, ele é um quórum maior, né? E se exige um número maior de deputados e senadores para aprovação desta lei complementar. Você precisa ter a maioria absoluta, não pode ter uma maioria simples, etc. E aí, há algumas matérias na Constituição que só podem ser regulamentadas através de lei complementar. Por exemplo, o próprio direito de greve, né? O servidor público tem o direito à greve na forma da lei, ou seja, é preciso que haja uma lei para regulamentar. Quando ela diz na forma da lei, essa lei pode ser uma lei ordinária. Agora, quando ela diz, por exemplo, o sistema tributário brasileiro deverá ser regulamentado por lei complementar. Então, não pode legislar sobre o sistema tributário através de lei ordinária. Como ela diz, por exemplo, o Estatuto da Magistratura deve ser feito através de lei complementar. E, normalmente, a Constituição, quando ela quer que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei complementar, é porque ela considera que aquela matéria, ela dá um realce àquela matéria, uma importância àquela matéria, para que ela, se ela é regulamentada por lei complementar, que ela tenha uma maior durabilidade, a regulamentação dela. Porque é mais fácil você modificar uma lei comum, uma lei ordinária, do que você modificar uma lei complementar, porque a exigência para elaborar, para modificar, é a exigência de um quórum qualificado, de um quórum de maioria absoluta. Desembargador, mesmo com a Constituição, os cidadãos muitas vezes precisam acionar a justiça para ter direitos assegurados? Se todo mundo cumprisse, né, os direitos, se tudo fosse feito, nós viveríamos numa sociedade não de homens, mas na sociedade de deuses, né? Daí porque Rousseau já dizia que a democracia era um governo tão perfeito que não podia existir numa sociedade de homens, mas numa sociedade de deuses. Então, haverá sempre violação de direito, haverá sempre descumprimento do direito, e o judiciário existe como um poder para isso, para resolver esses conflitos. E aí a Constituição tem também uma importância muito grande, porque nenhuma outra Constituição abriu um leque tão grande de acesso à justiça, né? Ela permite a ação civil pública, ela ampliou, digamos, as competências do Ministério Público, né? Ela permitiu ações coletivas, né? Então, ela criou uma série de mecanismos. Esses instrumentos que nós falarmos aqui, que se chamou de remédios constitucionais, todos são instrumentos de acesso, né, à justiça. Tanto que, como nós saímos de um período de ditadura, essa abertura, quer dizer, a Constituição fez também com que as pessoas procurassem muito ao judiciário e perdessem até o medo de ir ao judiciário. As pessoas antes tinham medo de acionar o Estado, de acionar os bancos, etc. Então a população foi aprendendo a ser cidadã, aprendendo a reclamar. E tivemos aí
uma lei do Código de Defesa do Consumidor, né? Lei que privilegia certo direito aos idosos, né? Então, essas todas foram conquistas. Desembargador, a Constituição trouxe alguma inovação a respeito do Poder Judiciário? Houve uma certa retirada de alguns poderes do Supremo Tribunal Federal, que foram transferidos para um novo tribunal, que foi criado um novo Tribunal Superior, que foi o Superior Tribunal de Justiça. Então, na verdade, se lutava naquela época para que o Supremo fosse uma corte constitucional, com base no modelo das cortes constitucionais europeias. A Constituinte recusou isso e manteve o Supremo, né, quase como o mesmo Supremo que tinha, apenas retirou deste Supremo aquela competência infraconstitucional das leis federais e passou isso para o STJ. Ficou o Supremo apenas julgando matéria constitucional. O Tribunal Federal de Recursos ele foi extinto e transformado em 5 tribunais regionais federais, né? A Justiça do Trabalho ganhou um Tribunal do Trabalho em cada estado, né, e no Distrito Federal. Veio também, né, com a emenda 45, uma reforma do Poder Judiciário, onde se criou o Conselho Nacional de Justiça, né, que teve e eu acho que tem um papel importante, notadamente com relação ao problema do nepotismo, com incentivo para o planejamento do Poder Judiciário, que pouca gente fazia planejamento, né? Então é preciso que haja essa consciência da importância do papel do Judiciário, quem exerce, a sociedade compreenda isso e que o juiz tenha, acima de tudo, humildade, tenha cultura, porque o juiz tem que ser preparado para ele poder exercer condignamente a atividade dele, e tem um fator no juiz que eu acho de fundamental importância. Para mim, talvez, seja uma das maiores qualidades que se pode exigir do juiz, é a coragem. O juiz tem as garantias dele de redutibilidade de vencimento, de inamovibilidade, de vitaliciedade, exatamente para que ele tenha coragem de decidir, para que ele decida de acordo com a sua consciência e com a Constituição. Desembargador, obrigada pela presença. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso site é tjce.jus.br, o Twitter é @tjcnoticias e o Facebook é TJC Oficial. Até o próximo programa.